E a 9 dias das eleições, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão conversou com o jornalista Roberto Fernandes sobre as orientações para os eleitores e os preparativos finais para o pleito. Em 2014, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Froy Sobrinho. Vamos ter uma ampliação do voto biométrico no Estado. Para essas sessões, já que a grande identificação é a biometria, pela biometria, há necessidade nesses locais também do documento com foto? Sim. Todo eleitor ele tem que comparecer com o título eleitoral e o documento com foto. É claro que a gente tem orientado nesses locais da biometria em que aquele eleitor que esqueceu, por exemplo, levou seu título e esqueceu o seu documento com foto, que relativizem isso, porque se ele foi identificado, né? Uma vez identificado na biometria, não tem necessidade de comprovação para ratificação dessa comprovação, porque além da biometria vai ter a foto dele lá. E às vezes repete-se a mesa apuradora, né, dos votos no interior, né, tem voluntários que trabalham há muito tempo e algum eleitor que é conhecido. Né? Imagine, por exemplo, um candidato que vai votar, que já é conhecido, ele esqueceu o documento. Então, ele uma vez identificado na biometria, ele vai votar. É claro que se ele não foi identificado na biometria, há necessidade absoluta do documento. Porque pode acontecer algum problema. Pode acontecer algum problema. O eleitor com necessidades especiais, ele, havendo necessidade de ter um ajudante para votar, ele precisa pedir autorização à justiça para essa pessoa? Não, ele pode comparecer e votar, né? Claro que ele vai ter que estar ali identificado com a mesa receptora dos votos, né? A mesa receptora de votos que vai ver essa necessidade dessa pessoa de ter companhia ou não, né? Mas ele tem que se identificar como, né? Ele é identificado como. Nós já temos lá na listagem, ele é identificado como um portador de deficiência. Na própria listagem já? Na própria listagem, porque quando ele fez o recadastramento, ele se declarou como deficiente. O mesário pode ajudar? O mesário não pode ajudar, né? Porque aí ele vai estar quebrando os sigilos de voto. Então, a gente tem que trabalhar com a identidade do eleitor, né? E a não possibilidade de quebra de sigilo do voto. Então, essa oportunidade é dada para algum parente, algum acompanhante que possa auxiliá-lo. Bom, como a propaganda termina 48 horas antes do dia da eleição, algum tipo de manifestação do eleitor no dia da votação ou no local da votação estaria proibido? É proibido, né? Ele não pode, ele tem que fazer aquela manifestação silenciosa e individual, como a legislação diz. Então, não pode ser conglomerado de pessoas, né? E nem pode ser algo que seja, vamos dizer assim, fora do limite natural da expressão de vontade. Então, individualmente, ele pode sim fazer aquela manifestação silenciosa que a lei diz e ir lá fazer a votação. Como colocar adesivo? Exatamente. Isso aí não é proibido? Exatamente. Não há impedimento. Não há impedimento. A mente é muito fértil e as pessoas encontram mil formas de burlar as regras. Uma delas é para verificar se o eleitor votou de fato para ele. E se uma coisa que se conseguiu detectar nas últimas eleições é o uso do celular para comprovar que ele de fato votou no candidato. Por lei, levar celular para a cabine de votação é proibido? É proibido porque poderá quebrar o sigilo do voto dele, né? Que ele identifica em quem ele vai votar. Então, é proibido. Então, todos os mesários já estão orientados, claro, os partidos devem saber disso, porque levam seus auxiliares para essa sessão da mesa apuradora, e a gente vai fazer uma campanha lá na hora, né? Os mesários dizem que é proibido fazer isso. E realmente é proibido, porque quebra o sigilo do voto. Numa eleição em que parece houve muito a judicialização da política, gostaríamos do seu recado, principalmente para o eleitor, de forma para que a gente tenha uma eleição tranquila. Eu costumo dizer, Roberto, que a urna eletrônica é o nosso dogma. A urna eletrônica está fazendo 18 anos e não existe nenhuma decisão judicial de anulação da urna eletrônica por fraude. Então, é a urna que está lá. Então, se o eleitor, identificado como eleitor, e ele vote, não quebre o sigilo desse voto dele,
aquele resultado dele lá na urna é o resultado que vai sair depois da própria urna, né? Não existe possibilidade nenhuma de fraude, né, na urna eletrônica. Há possibilidade de fraude humana, né? Um sujeito votar pelo outro de um sistema não biométrico, por exemplo, né? Alguém que tem duplicidade que a gente não conseguiu pegar no cadastro essa duplicidade, por exemplo. Aí ele quebrou, né? Então ele fraudou. Ou então o eleitor que vendeu o seu voto, né? Vendeu o seu voto lá e votou naquela pessoa que ele vendeu o voto. A não ser isso, não há nenhuma possibilidade dessa quebra do sigilo da urna eletrônica. A urna dá o resultado que o eleitor vai colocar lá. Então, que ele vá conscientemente, vá lá no dia, vai ter certeza que aquele voto que ele deu ao seu candidato é o voto que vai sair, com certeza, no resultado, de fato, no resultado das urnas. É isso que eu quero que ele vá com essa tranquilidade. Nós vamos garantir a segurança dele para fazer esse exercício do voto. Muito obrigado. Sucesso na eleição. Espero que tudo corra bem.